Ora, então este é o nosso tema da tarde, um tema que é central nas nossas vidas, que é, assim, fundamental. Este autoconhecimento é, digamos, o ponto principal de convergência entre a psicologia e o espiritismo. E esta força transformadora, ou seja, este conhecimento de nós próprios ser uma força transformadora, porque o homem tem transformado tudo, menos aquilo que é o agente da própria transformação, ele mesmo. Então, é isto que nós vamos refletir aqui um pouquinho, à luz da doutrina espírita, de forma a deixarmos aqui, lançarmos assim algumas sementes, eventualmente, para poder haver depois uma reflexão continuada, já que este nosso espaço de tempo é sempre muito limitado. Então a gente coloca aqui a questão do porquê a importância do autoconhecimento. E diz-nos Leon Denis que nós ignoramo-nos a nós mesmos. E essa ignorância é a causa da nossa fraqueza e de todos os nossos males. Observemos que ele coloca todos, ele não coloca a maioria ou a grande maioria. Não, é todos. É realmente todos. Veja-se, por exemplo, vamos aqui ilustrar, quando nós não temos tanto este autoconhecimento, como é que a gente atua? Assim, por exemplo, não é? Então, isto é bem representativo da forma inconsciente com que nós acabamos por estar na vida, a maneira como funcionamos, porque, na verdade, a nível interno, nós desconhecemos-nos. E ao desconhecermos-nos, acabamos por atuar de uma forma automática. Então, por isso mesmo, esta questão de nós nos ignorarmos a nós mesmos é precisamente esta causa de todos os nossos males. Ao longo dos séculos, o homem, tirando a exceção daqueles que tinham determinado poder financeiro, uma determinada posição a nível social, de resto não havia disponibilidade, nem havia também ainda um desenvolvimento maior do próprio ser para haver uma atenção sobre o autoconhecimento. Então, nós estamos numa época em que as coisas estão a ser centradas precisamente no próprio ser. Inclusive, não sei se já observaram aqueles que têm mais conhecimento da doutrina espírita e estão há mais anos no movimento espírita, que, tanto quanto eu me recordo, os temas, há uns bons anos atrás, vamos para antes deste século e milénio, vamos para os anos de 1900 não é? Então, o que é que nós encontrávamos, e mesmo até no início deste milénio? Os temas espíritas, em geral, eram temas que objetivavam um estudo, uma reflexão sobre perispírito, mediunidade, reencarnação, obsessão. Então andávamos nestes temas, muito. A morte, a vida no mundo espiritual. Agora, de há uns anos para cá, é tudo muito centrado em nós. O que mostra que existe um pouco mais de autoconhecimento, capaz de nos favorecer este olhar e chegarmos à conclusão que nós somos o grande desafio de nós mesmos. O próprio espírito Batuíra,
através da mediunidade de Chico Xavier, tenho a oportunidade de dizer que a pessoa mais difícil de carregarmos no mundo, adivinha quem é? Somos nós próprios, não é? Então, esta relação de nós conosco é o maior desafio. E, na verdade, nós todos precisamos de levar a sério esta busca de conhecimento de nós próprios, porque todo o conhecimento que nós adquirirmos, que não seja autoconhecimento, é um meio. É um meio. Então, esta questão de estarmos voltados para nós mesmos é fundamental. E já vamos associar isto, naturalmente, aos ensinamentos do Cristo. Agora, vamos refletir um bocadinho em relação a nós próprios como seres espirituais e situar-nos aqui. Diz Emmanuel que o Espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Ou seja, nós trazemos o gene da divindade, mas o que é que acontece do ponto de vista biológico, por exemplo? Todos nós temos a nossa carga genética, mas sabemos, e hoje em dia até mesmo mais com a ajuda da epigenética, que determinados genes nos nossos cromossomas são ativados e desativados. Então, todos nós, como espíritos eternos, que nós somos filhos de Deus, trazemos connosco o gene da divindade. Só que ele ainda não está a ser suficientemente ativado. Este gene tem estado mais desativado. Nós temos estado, portanto, a dar uma atenção mais ao exterior, isto é, seguindo os nossos 5 sentidos, do que propriamente ao nosso mundo interno, ao nosso universo interno. Depois, diz ainda Emmanuel que a luz divina brilhe em nossa consciência, que faz lembrar aquilo que Jesus nos disse: brilhe a vossa luz. Tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Ou seja, nós trazemos todo o potencial divino connosco. Todo o potencial divino está connosco. Mas está em potência. Está em potência. Está dormente. Está latente. Agora, a criação, ela é perfeita. Porque se estamos a falar de Deus, que é o máximo e o infinito de todas as perfeições, tudo o que Deus faça, tudo o que Deus crie, tem que ser perfeito. Não vamos pensar que algo que é perfeito vai criar algo imperfeito. Agora, essa perfeição que está em nós é uma perfeição que está potencial. Ela só pode se manifestar com um pleno entendimento e o pleno apoio de nós próprios. Porque tudo o que vem de Deus vem através de nós. Então quer dizer que tem que passar sempre por nós aqui dentro. Consoante o nosso nível de consciência, ou seja, consoante as conquistas já realizadas do ponto de vista interno, assim nós vamos permitir que esta luz divina possa realmente brilhar. À medida que nós vamos caminhando na nossa direção, isto é, vamos viajando para dentro de nós vamos tomando cada vez mais contacto com a nossa essência. Porque ao dirigirmos-nos para dentro, o que está a acontecer é que nós estamos a caminhar na direção do perfeito. E Emmanuel, inclusive, chega a afirmar que todos os homens são bons para serem um dia perfeitamente bons. Portanto, confirmando aqui
esta questão de nós potencialmente trazemos este género divino, só que carece de exteriorização, de se manifestar. Como as sementes, o agricultor lança sementes à terra e cuidando, acompanhando, com todas as, digamos assim, precauções e todos os cuidados necessários, essa semente vai germinar. Então nós somos esta semente que também está a germinar. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milénios. Continua a dizer o benfeitor Emmanuel. Quer dizer que precisamos, através da reencarnação, de múltiplas experiências no corpo físico, para que esta luz divina possa brilhar, para que ela possa se manifestar ou exteriorizar. E nós precisamos aqui de estarmos no corpo físico, precisamente porque estamos numa condição mais densa, mais materializada, mais pesada. E o que é que isso faz? Entre outras coisas, permite que haja a lei dos opostos a funcionar. Ou seja, onde os contrastes estão presentes para nos ajudar precisamente a despertar, ou seja, a fazer com que ganhemos consciência, com que ganhemos percepção. E por isso é que nós estamos sujeitos a estes opostos, ou seja, a estas dualidades. Por exemplo, a noite ajuda-nos a poder destacar, a fazer sobressair a beleza do dia. Porque se nós não tivéssemos noite, como é que nós iríamos olhar para o dia? Será que iríamos vê-lo da mesma forma que o vemos havendo a noite? Certamente que não. Porque desde que nascêssemos, seria sempre dia. Então não iríamos valorizar a importância do dia. E é precisamente aqui assim que nós vamos tendo estes contrastes para nos ajudar aqui, no processo educativo da vida. Então nós estamos num processo educativo. E aqui na Casa Espírita nós estamos, em particular, a educação da alma, que, segundo o Espírito André Luís, é a alma da educação. Mais uma vez, a necessidade de conhecimento de nós próprios, de irmos para dentro. Então, não temos como não fazer todo este trabalho, aqui esta figura, não é? Ajuda-nos simbolicamente a perceber que nós estamos envoltos em camadas de ilusão, ou seja, de ignorância. Uma ignorância fundamentalmente a respeito de nós próprios. E essa ignorância sobre nós, neste estado de inconsciência, cria múltiplas ilusões. Ilusões tão grandes que nos levam a ter comportamentos como aquele que nós mostramos naquela imagem. Achando, partindo do princípio, que estamos corretos, quando, na verdade, estamos a ter um comportamento completamente oposto. E isto acompanha-nos no nosso dia-a-dia. Nós procuramos fazer o nosso melhor e, muitas vezes, aquilo que nos parece um bem é um aparente bem. Da mesma forma que aquilo que nos parece um suposto mal, ou que nos parece um mal, melhor dizendo, é um suposto mal. Porque tem sempre um bem lá por detrás. E para nós podermos
olhar com estes olhos, capazes de ir aos poucos e por cima destas camadas, enfim, que os nossos 5 sentidos só vão até à mais grosseira e depois adentrarmos noutras mais finas, só através deste trabalho de conhecimento de nós mesmos. Então diz ainda Emmanuel que a divina providência quis que nós viéssemos a nascer no universo por inteligência única, de modo a cumprir deveres inconfundíveis, e agora vejam, sob a justa obrigação de te conheceres. Aqui há 3 semanas nós trouxemos o tema Não te afirmes inútil, Deus criou-te sem cópia, e falámos sobre algumas questões, nomeadamente de nós sermos inteligência única e de facto, esta falta de autoconhecimento leva-nos, por exemplo, muito àquilo que nós falámos naquela altura, que foi sobre o jogo da comparação. Nós, no dia-a-dia, acabamos por nos comparar mais ou menos uns com os outros. E, ao fazermos este jogo, saímos a perder. Saímos a perder porque temos tendência, com algumas exceções, temos tendência a colocar os outros num pedestal. E quando a gente coloca alguém num pedestal, nós ajoelhamo-nos em baixo. Ficamos a olhar assim de baixo para cima, como se o outro fosse superior mais do que nós. E isto é uma ilusão. E é uma ilusão que resulta desta falta de autoconhecimento. De nós sermos seres únicos. E como tal somos todos especiais porque somos únicos. E é precisamente esta unicidade, da maneira como Deus nos criou, que precisamos respeitar em nós mesmos. Da maneira como nós nos apresentamos hoje. E, em alguns casos, o que acontece é nós querermos forçar-nos a uma violência sobre nós mesmos para nós imitarmos o outro, sermos o mais próximo do comportamento, da maneira de estar, de vestir, de falar, etc., do outro. E é claro que o problema das imitações, quando a gente vira cópia, qual é o problema da imitação? A imitação não tem o mesmo valor do original, pois não. Que a gente saiba. Então, uma coisa é ser só original, e todos nós fomos criados de forma original, únicos. Outra coisa é nós, pelo facto de não termos este conhecimento sobre nós próprios, procurarmos, portanto, igualar e imitar o mais possível os outros. E estamos a negar e a rejeitar partes de nós relativamente a esta diferença com que nós nos apresentamos no nosso comportamento diário, na manifestação de uns com os outros. Isto é de uma riqueza imensa. E é importante que reflitamos sobre isto de forma a podermos, aos poucos, nas situações que forem necessárias, aceitarmos-nos como nós somos, como nós estamos. Aceitarmos-nos. Não há ninguém rigorosamente igual a nós, porque Deus não dá cópias. E isto é uma coisa maravilhosa. Então, quando Emmanuel diz que a divina providência fez-nos nascer no universo sob a justa obrigação de nos conhecermos, esta justa obrigação, justa é como se fosse esta legítima obrigação. E esta legitimidade da obrigação é da lei. É uma lei, portanto, nós conhecermos. Todos nós caminhamos na direção de nós próprios. A viagem é interior. A gente não se desloca propriamente de um ponto A para um ponto B. Isso é cá fora. Aqui dentro, a gente fala de uma maneira simbólica, numa metáfora. A gente viaja aqui dentro
fazemos, portanto, quando fazemos essas viagens, essas incursões, mas a gente propriamente está sempre aqui dentro, nós conosco. O Espírito André Luiz diz-nos que a vida real nasce e evolui no espírito interno. Ou seja, nasce e evolui dentro de nós próprios. Então nós somos verdadeiramente aquele ser onde tudo começa e onde tudo termina. Na nossa vida é aqui dentro, conosco, que tudo verdadeiramente acontece. Embora nos pareça, porque é muito forte, que as coisas estão a acontecer lá fora e que aquilo que sentimos tem a ver com os outros, etc., etc., e o comportamento dos outros, mas isto é tudo algo mais ilusório. Que só através de um estado de maior autoconsciência é que nós vamos dando conta dessa ilusão. Ora, então, se nós estamos aqui precisamente com a justa obrigação de nos conhecermos, como diz o Espírito Emmanuel, o que é que nos disse Jesus? Em Mateus, ele diz-nos assim: buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que é todas estas coisas? Jesus fala isto depois de nos ter estado a falar sobre olhai os lírios do campo, olhai para as árvores do céu, em que Deus, atendendo aos lírios do campo e atendendo também às aves do céu, muito mais vai atender a todos nós. Então, em vez de estarmos a priorizar as coisas do mundo, os bens do mundo, Jesus diz: buscai primeiramente o reino, ou seja, o reino de Deus ou o reino dos céus, e a sua justiça. Então isto significa o quê? Que nós encontramos na mensagem do Cristo esta mesma proposta para nós buscarmos em primeiramente o reino de Deus. Ora, se o reino de Deus é o reino que está aonde? Está cá fora. A gente vê esse reino. Está no Espírito. Só o Espírito é que tem este reino divino. Então, se é o Espírito que tem este reino divino, quer dizer, para que buscarmos primeiramente esse reino, nós temos que ir para dentro de nós. Por isso é que dizíamos no início que o autoconhecimento é o ponto, não é? É esse ponto principal de convergência entre a psicologia e o espiritismo. Porque o espiritismo, todos nós sabemos, ou pelo menos pode haver alguém aqui que não saiba, que é cristão. Então, se o espiritismo é a doutrina do Cristo, em espírito e verdade, então quando Jesus diz para ir buscarmos primeiramente o reino de Deus, é precisamente este autoconhecimento. Nós procurarmos conhecermos-nos. E depois a sua justiça. Esta justiça é a lei. É esta lei que governa a nossa dimensão emocional, a nossa dimensão mental, para que nós possamos perceber como é que as coisas funcionam dentro de nós. Porque onde é que Deus colocou a sua lei, segundo o Livro dos Espíritos? Na consciência. É na consciência. Ora, consciência é um nome mais moderno para podermos falar de espírito. São sinónimos. Estar a falar da consciência ou estarmos a falar de espírito é sinónimo, é a mesma coisa. Então é para dentro mesmo que nós precisamos ir. E isto em primeiro lugar. Porque quando isto não acontece, que é o que tem sucedido na grande maioria de nós, o que existe é precisamente dor, sofrimento, aflição, perturbação, porque nós vivemos muito nas ilusões. Este nosso estado é um estado em que o ser humano
não vive propriamente a vida em si, mas vive o sonho na vida. Aquilo que nós gostaríamos de ser, aquilo que gostaríamos que os outros fossem, aquilo que gostaríamos que a vida fosse. Então a gente fica na idealização, ou seja, no mundo das ideias, dos pensamentos, em vez de procurarmos a realidade. O que é que está a acontecer agora? E é nesse sentido que quer a doutrina, quer, neste caso, a própria psicologia, acaba por nos chamar a atenção para esta necessidade. Emmanuel ainda chega-nos a dizer que, como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesma. Quando ele fala como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, o que é que vos vem ao pensamento? Sócrates, não é? Por exemplo, é uma figura que se destaca. Segundo Chico Xavier, Sócrates, o filósofo, é um dos ministros de Jesus. Ok? Inclusive, nós temos no Livro dos Espíritos, nos prolegómenos, que eu não vou dizer o que é quer dizer, para irem ao dicionário. No final, Kardec coloca lá alguns nomes de espíritos, portanto, que estiveram envolvidos, portanto, em toda a parte do espírito da verdade, trazendo os ensinamentos espíritas. E aparece lá Sócrates. Então, Sócrates é um ministro do Cristo. E o que aconteceu com Sócrates foi que ele, a determinada altura, foi ao oráculo de Delfos. E, portanto, ao entrar no templo, havia várias frases e uma delas era precisamente: conhece-te a ti mesmo. E, depois de ter entrado, eis que uma pitonisa, entenda-se uma médium, e o oráculo naquela altura tinha muita fama, e uma boa fama. Então, uma pitonisa, espontaneamente, dirigiu-se a Sócrates e disse: eis o homem mais sábio do mundo. E o Sócrates ouviu aquilo e ficou assim: será? E foi a partir daí que ele dá início, então, a todo um processo de descoberta. Será que eu sou mesmo o homem mais sábio do mundo? E partiu nessa descoberta, através da sua maiêutica, fazendo, portanto, perguntas e perguntas e obtendo respostas para poder, de alguma forma, ser assim uma espécie de parteiro para dar à luz, portanto, aquilo que cada um trazia consigo. Que, no fundo, é isso que está a acontecer com cada um de nós. Nós estamos num processo de gestação de nós próprios para nos darmos à luz. E o que é certo é que, através das personalidades que ele abordou, ele acabou por constatar que, efetivamente, ele era um homem sábio. Não porque sabia que nada sabia, porque parece que não é bem isso, embora se utilize muito essa expressão de Sócrates: eu só sei que nada sei, mas não me parece que é bem isso, porque até é um pouco incongruente, não é? Porque ele alguma coisa sabia, dizer que nada sabia. Agora, o que ele afirmava era realmente que ele tinha coisas que ignorava, enquanto todos aqueles que ele tinha questionado, eles pronunciavam-se sobre tudo. Se falava com um político, ele era perito em política, em gestão da vida pública, mas depois também era perito em artes, nomeadamente na música, enfim, em outras áreas. Pois se falava com um músico, com um artista, este também era, portanto, perito noutras coisas, sabia tudo sobre outras coisas. Ora, ele concluiu
que efetivamente havia coisas que ele ignorava. Enquanto que os outros sabiam tudo, isto é o que faz a ignorância. A ignorância é muito atrevida. Não sei se já observaram. Ela tem certezas de tudo. Não há ninguém tão certo quanto alguém tão iludido. Enquanto que, com a sabedoria, as coisas existem dúvidas. Então foi o que aconteceu com Sócrates. Agora, o que é certo é que foi ele que divulgou, através da sua filosofia, esta questão do conhece-te a ti mesmo. E onde é que nós vamos encontrar isto? Também dentro da doutrina espírita. Porque no Livro dos Espíritos, é muito conhecido para os espíritas, principalmente para os estudiosos, que na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: qual o meio prático mais eficaz para nós podermos, assim, conhecermos um pouco mais a nós mesmos e resistirmos às tentações do mal? Ou seja, qual é a maneira de nós podermos melhorar de uma forma prática, melhor, enquanto aqui estamos? E os espíritos responderam: um sábio, Sócrates, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então nós vemos que há aqui uma tónica remetente para o conhece-te a ti mesmo, para a necessidade de nós nos conhecermos. E se há uma necessidade de nos conhecermos, é porque existe muita ignorância a respeito de nós mesmos. Quando a gente pergunta a alguém quem a pessoa é, normalmente o que nós encontramos como resposta, naqueles que estão mais inconscientes, de maior ignorância, é: eu sou Rui Marta, sou psicólogo, sou casado, tenho filho, sou espírita e por aí fora. E está aqui no meu cartão de cidadão. Então, estas são as pessoas mais inconscientes. Elas identificam-se com a forma, com a persona, a personalidade. Desde que nós nascemos, recebemos um nome, há um número, portanto, aí também nas finanças, na segurança social, e passamos a ser identificados como cidadão no determinado país e depois tudo aquilo que a gente vai adquirindo. Ok? Então, quando a gente se identifica com isto, estamos num nível de inconsciência profundo. Porque é o ego, é identificar-se totalmente com a forma, com o transitório, com tudo aquilo que é do mundo. Depois existem alguns que já estão um bocadinho, assim, menos inconscientes, que é: eu sou um espírito eterno. Não é? Então, quando nós dizemos eu sou um espírito eterno, já há aqui algo mais do que a forma. Nós já estamos a dirigir-nos, portanto, a algo que é invisível, interno. Mas não é pelo facto de dizer que eu sou um espírito eterno, esteja eu na doutrina espírita, esteja eu no catolicismo, esteja eu nos evangélicos, aonde for, que isso me dá conhecimento de mim mesmo. Uma coisa é eu saber, do ponto de vista intelectual, ter realmente já chegar lá. Outra coisa é eu conhecer-me. Por isso é que há uma diferença entre a parte da espiritualidade e muitas vezes aquilo que algumas pessoas chamam de religião. Embora a religião em si, com um R maiúsculo, seja esta nossa religação com Deus, o que é certo é que para alguns ainda é pura e simplesmente um ritual. É cumprir com um ritual. E também há rituais dentro da casa espírita. Há quem frequenta a casa espírita para ouvir a palestra, depois vai ao passe, vai embora e acabou, e mais nada. E fica-se por aqui. Então isto é um ritual. Portanto, algo semelhante ao que se fazia na igreja. Então não é pelo facto de nós, ou pelo menos alguns de nós, termos saído propriamente da igreja, que a igreja saiu de nós. Ainda cá continua. Porquê? Porque ainda não nos conhecemos.
E quando dizemos não nos conhecemos, atenção. Porque às vezes as pessoas ficam a perguntar, mas o que é isto do conhecermos, não é? Mas antes de entrarmos por aqui, vamos concluir o que estávamos a dizer. Então, quando alguém diz, eu sou um espírito eterno, já está noutro nível de consciência e já consegue perceber, noutro patamar, que não é este corpo. Agora, precisamos trabalhar este conhecimento de nós próprios, que no fundo, quando se fala de espiritualidade, não é mais do que propriamente este autoconhecimento. Espiritualidade é esta aquisição e esta aproximação do nosso mundo interior, do espírito. E espiritualidade, portanto, não é uma crença, é um estado de consciência, é um estado de alma. É como o amor, não é uma questão, portanto, ou a felicidade, não é uma questão de eu acreditar ou falar sobre ele. É uma questão de eu sentir, vivenciar, expressar isso. Então, o que sucede é que nós estamos precisamente nesta descoberta de nós mesmos. E esta descoberta de nós mesmos faz-se de que modo? Através da observação. Não é um fim em si mesmo o autoconhecimento. É um processo. É um processo. Ninguém pense que vai chegar a um ponto, até mesmo, digamos, estudando muito, meditando muito, fazendo inclusive, eventualmente, algum tipo de terapia, que vai chegar ao conhecimento pleno de si mesmo. Não. E quando nós falamos conhecimento de nós próprios, não estamos a referir à nossa essência. Nós não estamos a referir-nos, vamos dizer, ao nosso eu superior. Nós estamos a referir ao nosso eu inferior. Nós temos necessidade de conhecermos-nos para podermos fazer uma coisa essencial, que marca o início no nosso despertar do espírito, que é separar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, daquilo que a gente é. Difícil. Difícil. Quanto menos conhecimento temos de nós próprios, ou seja, quanto mais inconscientes nós estamos, mais nos identificamos com os nossos pensamentos. Nesse estado de inconsciência, de falta de algum conhecimento sobre si próprio, o que vai acontecer é que a pessoa vai, portanto, identificar-se com o que pensa. E quando começa a pensar que no futuro, que pode ser amanhã, daqui a um mês ou um ano ou não sei quantos, vai-lhe acontecer se calhar qualquer problema, ou pode vir a acontecer qualquer problema, a sua ansiedade dispara e ela acredita, portanto, que isso pode realmente vir a acontecer. E fica numa aflição constante. Por exemplo, isto é um exemplo assim mais comum, é o nós identificarmos com os nossos pensamentos. E aqui o que é que está por trás, subjacente? É o medo. A nível emocional, é precisamente o medo, que é muito transversal na nossa vida, devido ao facto de nós ainda nos conhecermos pouco. E por isso é que temos tantos medos. Porque não conhecemos ainda, pelo menos alguma coisa, sobre os poderes transformadores do próprio espírito. Ou, se quiserem, da própria consciência. Então, qual é a grande finalidade da evolução? A grande finalidade da evolução de reencarnação após reencarnação é precisamente fazer com que haja uma integração do ser no próprio ser, da vida na própria vida. Desmontando isto um bocadinho diferente. Quando há pouco falávamos da dualidade, dos contrastes,
nós somos a um tempo o ser e o vir a ser. Dá para entender? Nós somos o ser e o vir a ser. A essência e a existência. Por um lado temos toda a parte espiritual e depois a outra é a parte em que nós estamos, nos manifestamos. Por isso é que Emmanuel também nos diz que nós somos génios divinos em aperfeiçoamento ou anjos nascituros. Nós somos anjos, nós já somos anjos, mas nascituros, ou seja, ainda estamos por nascer, estamos a ser gerados para nascer. Mas já somos, que era aquilo que dizíamos há pouco lá atrás. Ora, isto é fundamental nós considerarmos, porque a partir do momento em que começamos a deixar de nos identificar com os pensamentos, porque a nossa mente mente descaradamente. Nós temos é que identificar a mentira, mas ela mente, porque é todo um automatismo. Ela é uma aparelhagem altamente sofisticada que está sempre a repetir. Nós temos é que separar o que é verdadeiro do que é falso. E isso só através do autoconhecimento. Senão não vamos lá. E esse autoconhecimento o que nos vai dar é nós libertar-nos de toda esta influência da nossa mente sobre a própria consciência. E quando a gente consegue, aos poucos, começar a fazer este trabalho, a gente começa a acalmar-se aqui dentro, começamos a olhar para a vida com outro olhar, para os outros, porque para nós mesmos começamos o processo da mudança. Porquê? Porque começamos a estabelecer contacto com a nossa realidade interna, do que é que nós não somos, para nós aproximarmos mais daquilo que verdadeiramente nós somos. E fazer esta separação é uma coisa a todo instante. Então, um autoconhecimento é algo que se faz a todo momento. Como? Através da observação. Observação daquilo que eu penso, do que eu sinto, como é que eu ajo, como é que eu reajo, como é que os outros agem ou reagem perante mim ou perante os outros. No fundo, desenvolvermos aqui uma capacidade de observação. Observarmos. Porquê? Porque o conhecimento, este autoconhecimento, resulta da relação que nós estabelecemos com os outros. Relação com as ideias, relação com o mundo, relação com Deus, é tudo sempre no relacionamento. Então é através do relacionamento que nós vamos nos autodescobrindo, vamos nos autoconhecendo. Por isso é tão importante o relacionamento. Porque o outro vai funcionar para nós como um espelho. É um espelho que me vai refletir aquilo que eu trago aqui dentro e que ainda não tomei consciência a respeito do que existe dentro de mim. Normalmente, o que sucede, por exemplo, muito no nosso dia-a-dia é quando alguém tem um comportamento que mexe muito connosco, dentro da nossa falta de autoconhecimento, a gente diz, olha, tu precisas de mudar. Talvez precises ir a um psicólogo, a um psiquiatra, fazer qualquer mudança, qualquer coisa. Porque isso, o teu comportamento está a mexer comigo demais. Não é? Mas o que é certo é que tudo aquilo que no outro nos irrita, também temos cá dentro. Então a vida, ou Deus, está a usar o outro
como um espelho para nos dizer que nós precisamos olhar primeiro para dentro de nós. Então, vamos assim colocar isto de outra maneira. Para resolver qualquer tipo de conflito no relacionamento, em primeiro lugar, olhemos para nós. Quem é que faz isto? No relacionamento, primeiro olhar para si, quando as coisas não estão bem. Muito poucos. Muito poucos. Por falta de autoconhecimento. O outro está-nos a refletir aquilo que nós estamos a sentir. Emmanuel diz isto por outras palavras. Aquilo que nos aborrece nos outros deve nos levar, portanto, a fazer uma mudança em nós próprios. E o próprio Jung, o pai da psicologia analítica, diz que tudo aquilo que nos irrita nos outros pode, não é? Pode ajudar-nos a um melhor entendimento de nós próprios. E ajuda, porque isto é a lei da consciência, não está na psicologia. Mas é assim que as coisas funcionam. Esta questão de nós nos projetarmos e nos vermos uns nos outros é uma lei. E por isso, tudo aquilo, tudo. O que nos irrite, que nos magoe, tudo aquilo que nos leva a reagir fortemente, existe dentro de nós também. Então é bom começarem a pensar. Por isso é que este autoconhecimento é indispensável, para que nós deixemos de continuar a colocar tanto a culpa no outro a respeito do nosso mal-estar. E podermos olhar cada vez mais para dentro de nós e percebermos o que é que se passa aqui dentro. Porque eu não tenho poder sobre o outro. Eu só tenho poder sobre mim mesmo. Então, muitas vezes, o que acontece é pais a dizerem aos filhos, cônjuges entre si, ou amigos, olha, tu precisas esclarecer isso, resolver esse assunto. Vai procurar ajuda, faz qualquer coisa, porque assim não dá. Mas o que é certo é que muitas vezes o que a questão está é ali do outro lado. Não quer dizer que o outro não precisa fazer alguma mudança, atenção. Mas se eu me estou a sentir tão mal, atenção, eu só me sinto bem ou só me sinto mal com o bem e com o mal que eu tenho cá dentro. Ninguém lá de fora me põe a sentir bem ou a sentir mal se eu não tiver esse bem e esse mal aqui dentro. Esta é mais a outra tomada de consciência. Porque ficamos com a ideia que, quando o outro se comporta de maneira X, eu sinto-me bem, então é o outro que me está a proporcionar esse bem, e está-me a colocar esse bem dentro de mim. Ou está-me a colocar esse mal. Não, não. Inclusive, Deus, cuja sua vontade divina é o bem para toda a criação, esse bem só chega na nossa vida por afinidade. O que é que quer dizer afinidade? Semelhança de característica, identificação. Então o bem está por toda a parte na vida. Agora só chega até a mim com o bem que eu tenho em mim. E o mal só chega também até a mim com o mal que eu tenho em mim. Isto é uma lei. É lei. E é preciso também dizer uma coisa. Quando a gente começa a caminhar na nossa direção, tudo aquilo que a gente começa a observar no nosso mundo interior, que é um misto de sombra e claridade, ok? Há um misto de sombra e de claridade. E que a gente começa a ver algumas coisas que não gosta, atenção, nós não somos isso. Não somos. Tudo aquilo que a gente vê não é aquilo que a gente é. Nós somos aquilo que nós somos aquilo que está por detrás a observar. Então, se eu identifico que existe egoísmo, vaidade, orgulho, inveja em mim, eu não sou isso. Eu estou numa condição temporária onde
estas manifestações estão presentes. Mas eu não sou isso. Eu sou um ser divino, eu trago o gene divino comigo. Então isso está comigo. Às vezes assustamo-nos, porque é preciso coragem, adentrar em nós próprios e começarmos a enfrentar-nos em determinadas questões que existem, porque nós temos uma ideia normalmente mais idealizada sobre nós. Mas tudo aquilo que a gente encontrar e que não goste em nós é temporário. Nós não somos isso. É temporário. Então é no relacionamento que nós nos vamos descobrindo. Porquê? Porque relacionamento é ação. E relacionamento é presente. Quando Sócrates viu lá, conhece-te a ti mesmo, não estava lá, julga-te a ti mesmo. Que é aquilo que nós muitas vezes fazemos. A gente parte para o julgamento. Vê uma coisa que não gosta em nós e começamos a julgar-nos. O que lá estava era conhece-te a ti mesmo. É conhecer. E o conhecer é um processo. O conhecimento em si fala do nosso passado, daquilo que nós já acumulamos, daquilo que nós já adquirimos. Agora, conhecer-se é um momento presente. E por isso é que é um processo. Está sempre a acontecer. Humberto de Campos, um espírito que comunicou-se muito através do Chico, foi um dos grandes escritores brasileiro. Ele, neste livro, Crónicas da Além Túmulo, tem a oportunidade de se encontrar com Sócrates, espírito, no mundo espiritual. Sócrates vai fazer uma palestra. E Humberto de Campos tem a oportunidade de assistir e depois faz uma pequena entrevista com ele, no final. E diz assim, portanto, Sócrates, espírito agora, enquanto a criatura humana não se descobrir a si mesma, os seus destinos e obras serão patrimónios da dor e da morte. Porque é precisamente nesta autodescoberta que nós vamos saindo aos poucos da ilusão e da dor, da limitação e da morte. Porque isso são tudo construções da nossa cabeça, do ego, da ilusão, ou seja, da nossa ignorância sobre nós próprios. E depois, ainda o próprio aqui, Humberto Campos, pergunta a Sócrates no final, desejarias enviar para o mundo as vossas mensagens benevolentes e sábias? E olha o que Sócrates disse, seria inútil. Respondeu-me bondosamente, os homens da terra ainda não se reconheceram a si mesmos, ainda são cidadãos da pátria sem serem irmãos entre si. Ou seja, Sócrates não dá qualquer tipo de orientação, de informação, porque o primeiro passo e o mais importante de todos é o conhecermos. É o edificarmos o reino de Deus em nós próprios. E por isso mesmo, ele não tem mensagem mais nenhuma a dizer. Quando ele diz que os cidadãos ainda são cidadãos da pátria sem ser irmãos entre si, o que é que ele está a querer dizer? Na nossa interpretação, ele está a dizer, nós ainda somos mais cidadãos da pátria porque nos identificamos com a forma. Estamos muito mais ainda num estado de inconsciência em que, eu sou português, então se eu sou português, todo estrangeiro é meu inimigo, é meu adversário, não é? Então eu, para ser muito patriota, pego numa arma, se houver algum problema, e vou matar, portanto, o inimigo. Porque nós identificamos com a pátria, identificamos com o exterior, quando, na verdade, nós somos todos irmãos uns dos outros. Não há fronteiras. A dor de qualquer estrangeiro não é diferente da nossa.
Assim como a felicidade. Então nós é que estabelecemos limites, fronteiras. Fomos nós. Porque o mundo... Ou seja, no fundo, isto que nós fizemos e que ainda estamos nesta condição, é como se nós disséssemos que nós éramos uma ilha. Somos uma ilha, quando não somos. Nós somos um continente. Nós não somos ilhas. Não estamos isolados uns dos outros. Há uma interdependência social. E precisamos de olhar para esta realidade. E para isso, para que o nosso olhar integre o outro, nós precisamos conhecer-nos a nós mesmos. Então Jesus, em João, diz-nos que nós conheceremos a verdade e que a verdade nos irá libertar. Conhecer a nós mesmos é conhecer a verdade. Ou seja, é conhecer Deus. Porque quando nós caminhamos na direção de nós próprios, nós estamos a caminhar na direção do divino. Quanto mais nos conhecemos, mais conhecemos Deus. Porque somos obra divina. E é em nós mesmos que nós iremos conhecer precisamente o Criador. Então é isso que Jesus está a dizer. E essa verdade irá nos libertar na medida em que nos irá colocar em conexão com a nossa própria essência, a nível espiritual, e não com todos estes conceitos, estas ideias, estas idealizações que nós temos e que são resultante do nosso estado ainda inconsciente da maneira como nós estamos na vida. Por isso, quer dizer que muitos de nós, em muitas circunstâncias da vida, nós estamos a agir, a tomar decisões, mas estamos aparentemente acordados. Interiormente, a gente está a dormir, ainda dorme. E precisamos, através do autoconhecimento, dar-se o despertar. É isso, ou é essa, digamos, a finalidade que nos traz cá, é nós conosco.